Um milionário entrou disfarçado na própria loja, boné baixo. Ninguém o reconheceu. No caixa, a atendente chorava. E quando ele descobriu o motivo, a verdade foi chocante. E a partir dali, a vida dela e a dele nunca mais foi a mesma. A porta de vidro fez um som seco quando começou a se mover. Não foi um barulho alto, foi aquele estalo curto, quase tímido, que só quem está atento percebe. Otávio Salles percebeu. Ele empurrou a porta devagar, como qualquer cliente comum faria. Boné escuro cobrindo parte do rosto. Camiseta simples, jeans sem marca aparente. Nada nele denunciava quem realmente era. Nenhum relógio caro à vista. Nenhum sapato chamativo. Apenas um homem comum entrando em uma loja comum, no começo de mais um dia comum. Ou era isso que deveria ser. O cheiro de produto de limpeza ainda estava forte no ar. A loja não estava completamente pronta para abrir. Algumas luzes permaneciam apagadas. Um dos corredores ainda tinha caixas encostadas na parede, aguardando reposição. O silêncio era quase total, quebrado apenas pelo zumbido baixo do sistema de ar-condicionado começando a funcionar. Otávio deu 2 passos para dentro e então parou. Não por dúvida, não por curiosidade, parou porque viu. No caixa, de costas parcialmente virada, estava a atendente. Uniforme azul claro impecável, crachá preso ao peito. Fernanda. O nome estava ali, claro, legível. Mas o que chamou atenção não foi o nome, foram os ombros. Eles tremiam. Fernanda estava chorando. Não era um choro escandaloso. Não havia soluços altos, nem desespero evidente. Era o tipo de choro contido, daquele que se segura para não sair, mas acaba escapando mesmo assim. As mãos estavam apoiadas no balcão do caixa, os dedos pressionando a superfície lisa com força demais. A cabeça levemente abaixada, os cabelos presos de qualquer jeito, como se tivesse feito aquilo às pressas. Uma lágrima caiu. Depois outra. Ela levou a mão ao rosto rapidamente, enxugando o olho com as costas dos dedos, como se estivesse brigando com o próprio corpo para que aquilo parasse. Respirou fundo. 1 vez. 2. Tentou se recompor. Então percebeu o reflexo. O vidro da vitrine devolveu a imagem de um homem parado perto da entrada. Fernanda se virou num sobressalto. Por um segundo, seus olhos encontraram os de Otávio. Foi rápido, mas intenso o suficiente para que ele visse tudo. O constrangimento, o susto, a vergonha imediata de ter sido flagrada naquele estado. Ela endireitou o corpo no mesmo instante, limpou o rosto de novo, forçou uma expressão neutra que não enganaria ninguém que estivesse olhando com atenção. "Bom dia", disse ela, a voz um pouco mais baixa do que deveria. "A loja ainda não abriu oficialmente, mas se precisar de algo..." Ela não terminou a frase. Otávio assentiu com a cabeça em silêncio. Não respondeu de imediato. Apenas caminhou até mais perto do caixa, com passos tranquilos, sem pressa. Ele não tinha vindo ali para comprar nada específico. Na verdade, aquele dia nem deveria existir. A visita não estava na agenda. Aquele disfarce não fazia parte de um plano elaborado. Era só uma ideia simples. Entrar em uma de suas lojas como um cliente qualquer. Ver com os próprios olhos aquilo que relatórios e reuniões nunca mostravam. Sentir o ambiente real. Observar as pessoas quando não sabiam quem ele era. Mas ele não esperava aquilo. Fernanda desviou o olhar por um instante, claramente tentando recuperar o controle. Puxou o ar, ajeitou o crachá, passou a mão no balcão como se estivesse organizando algo invisível. Quando voltou a encará-lo, havia profissionalismo no rosto, mas o vermelho nos olhos ainda estava ali. A respiração levemente irregular também. Otávio apoiou uma das mãos no balcão, mantendo distância respeitosa. "Fique tranquila", disse finalmente. A voz calma, baixa. "Eu posso esperar." Ela assentiu, agradecida, mas sem sorrir.
Houve um silêncio estranho entre os dois. Um silêncio pesado demais para aquele horário da manhã. Fernanda fingiu conferir algo no sistema do caixa. A tela ainda mostrava o fundo padrão, sem nenhuma operação aberta. Os dedos dela tremiam levemente enquanto tocavam no teclado. Pequenos detalhes, quase imperceptíveis. Otávio percebeu todos. Ele olhou ao redor da loja. Tudo parecia organizado, limpo, nenhum sinal de caos. Nenhum sinal de que algo grave tivesse acontecido ali minutos antes. E ainda assim, aquela mulher estava chorando sozinha, antes mesmo da loja abrir. Isso não acontecia, por acaso. Dia puxado? Perguntou ele, em tom neutro. Não era curiosidade invasiva. Era quase um convite cuidadoso. Fernanda demorou 1 segundo a mais do que o normal para responder. Disse sem convicção. Um pouco. Ela mordeu levemente o lábio inferior, como se tivesse dito mais do que queria. Tornou a limpar o rosto, dessa vez com mais cuidado, usando um lenço amassado que tirou do bolso do uniforme. Otávio não insistiu. Não naquele momento. Ele sabia reconhecer quando alguém estava tentando se manter de pé no meio de algo que ainda doía demais para ser dito. E também sabia que algumas feridas só se abriam quando percebiam que não havia julgamento do outro lado. O relógio acima do caixa marcava alguns minutos para a abertura oficial da loja. Fernanda respirou fundo mais uma vez. Endireitou os ombros, ajustou o uniforme, a profissional voltando ao lugar, mesmo que o coração ainda estivesse longe dali. Otávio recuou um passo, como se fosse dar espaço, mas antes de se afastar completamente, falou de novo. Eu volto mais tarde, então, quando estiver mais tranquila. Ela o olhou surpresa. Não, pode ficar. A resposta saiu rápido demais, quase automática. Está tudo bem, eu só... Ela parou, engoliu em seco. Já vai passar. Otávio assentiu devagar. Mas por dentro, algo já tinha mudado, porque ele sabia. Não era só um dia puxado, não era cansaço comum. Havia algo errado ali, algo que ninguém tinha visto, ou pior, algo que muitos tinham visto, e preferiram ignorar. Enquanto a porta da loja finalmente se abria por completo e o mundo lá fora começava a entrar, Otávio Salles teve a estranha sensação de que aquela visita, que deveria ser rápida e discreta, estava apenas começando. E que o choro de Fernanda no caixa era só a superfície de uma verdade muito mais profunda. A loja abriu oficialmente poucos minutos depois. O som da porta automática deslizando foi quase um alívio para Fernanda. Movimento significava distração. Clientes significavam função. Enquanto estivesse ocupada, não precisaria pensar, nem sentir. Otávio permaneceu ali, encostado em uma das gôndolas próximas à entrada, fingindo observar alguns produtos sem real interesse. O boné ainda baixo no rosto, postura relaxada, invisível. Exatamente como queria estar. Mas agora invisível por outro motivo. Fernanda atendeu o primeiro cliente com eficiência mecânica, sorriso contido, voz educada, nenhuma fissura aparente. Quem chegasse naquele momento jamais imaginaria que minutos antes ela chorava sozinha no caixa. Esse era o tipo de choro que não deixava marcas visíveis, só internas. Otávio percebeu como ela se movia. Cada gesto parecia ensaiado demais, rígido demais, como se qualquer deslize pudesse provocar algo indesejado. Ela conferia notas com atenção excessiva, organizava sacolas que já estavam alinhadas, pedia desculpas até quando não havia erro algum. Não era nervosismo comum, era medo. Em certo momento, um cliente reclamou do preço de um produto. Nada agressivo, nada fora do normal. Ainda assim, Fernanda se encolheu quase imperceptivelmente, como quem espera algo pior. Explicou com cuidado, pediu desculpas outra vez, ofereceu verificar no sistema.
Otávio franziu o senho. Ele conhecia aquela loja. Conhecia os números, os relatórios, os indicadores de satisfação. Tudo sempre parecia dentro do esperado. Mas relatórios não mostravam ombros tensos, nem vozes contidas, nem aquele olhar atento demais, sempre calculando o próximo passo. Aos poucos, outros funcionários chegaram. 2 atendentes, 1 repositor, cumprimentos rápidos, nenhuma conversa mais longa, nenhuma pergunta dirigida a Fernanda. Era como se todos soubessem e, ao mesmo tempo, fingissem não saber. Ela permaneceu no caixa, sempre no caixa. Em determinado momento, quando o fluxo de clientes diminuiu, Fernanda se permitiu um pequeno respiro. Apoiou as mãos no balcão por 1 segundo a mais do que o necessário, fechou os olhos, inspirou profundamente. Otávio se aproximou novamente, dessa vez colocando um produto qualquer sobre o balcão. Algo simples, um item pequeno, uma compra de desculpa. "Pode passar", disse ele em tom neutro. Fernanda piscou como se estivesse voltando para o presente. "Claro." Digitou o código, passou o produto no leitor. "Vai pagar como?" "Cartão." Ela processou o pagamento com rapidez. Tudo correto. Nenhum erro, nenhuma brecha. Quando estendeu o recibo, os dedos dela tocaram os dele por um instante. Um contato rápido, quase nada. Mas foi o suficiente para que ela se retraísse levemente, como se tivesse feito algo errado. "Desculpa", murmurou sem necessidade. Otávio pegou o recibo, mantendo a voz baixa. "Você não precisa pedir desculpa por tudo." Fernanda congelou por 1 segundo. Não olhou para ele de imediato. Continuou organizando o caixa, como se não tivesse ouvido. Mas o maxilar se contraiu levemente, um músculo pequeno, quase invisível, denunciando o impacto da frase. "É hábito", respondeu por fim. "A gente aprende. A gente." Otávio guardou aquilo. Ele deu um passo para o lado, mas não se afastou completamente. Ficou ali, como se estivesse conferindo a sacola. Então, falou de novo, com cuidado. "Aconteceu alguma coisa aqui hoje cedo?" A pergunta pairou no ar. Fernanda respirou fundo, um suspiro curto. Não era um convite que ela estivesse esperando, nem queria. Olhou rapidamente ao redor, certificando-se de que ninguém estava prestando atenção. O gerente não estava à vista. "Não", disse rápido demais. "Está tudo bem." Era a resposta padrão, a mais segura, a mais vazia. Otávio assentiu, como se aceitasse, mas seus olhos permaneceram atentos. Não pressionou. Sabia que algumas verdades só apareciam quando percebiam que não seriam usadas contra quem as dizia. Ele caminhou alguns passos pela loja, mas permaneceu por perto, observando, escutando. Em certo momento, Fernanda saiu do caixa por alguns minutos para ajudar uma cliente. Quando voltou, seu lugar estava ocupado por outro atendente. Ela aguardou em silêncio, de pé, ao lado, sem reclamar, sem questionar. Quando o colega saiu, ela retomou a posição sem uma palavra. Otávio notou o olhar rápido que ela lançou em direção à porta da sala da gerência. Um olhar de alerta, de cálculo. Alguns minutos depois, a porta se abriu. Fábio saiu. O gerente era um homem de postura rígida, camisa social bem passada, expressão permanentemente fechada. Caminhava com passos firmes, como se a loja inteira fosse um território que precisava ser constantemente reafirmado como seu. Assim que Fernanda o viu, seu corpo reagiu antes da mente. Endireitou-se. Abaixou o olhar. As mãos ficaram imóveis sobre o balcão. Fábio passou por ela sem dizer nada. Apenas lançou um olhar rápido, avaliador, frio. Um olhar que não precisava de palavras. Otávio sentiu um desconforto imediato. Aquilo não era respeito, era submissão. Fábio se afastou para conversar com outro funcionário, em tom baixo. Não houve gritos, não houve cena. Ainda assim,
Fernanda permaneceu tensa por longos minutos depois que ele saiu do campo de visão. Quando o movimento diminuiu novamente, ela soltou o ar de uma vez só, como se estivesse prendendo a respiração desde cedo. Otávio voltou ao caixa pela terceira vez. "Ele é o gerente?" Perguntou sem apontar, sem acusar. Fernanda hesitou. "É. Ele costuma..." Otávio parou a frase no meio, escolhendo as palavras. "Falar daquele jeito?" Ela não respondeu imediatamente. Olhou para o visor do caixa, depois para as próprias mãos, depois para o chão. "Ele não gosta de erros", disse por fim. "Nem de fragilidade." A palavra saiu baixa, quase um sussurro. Otávio sentiu um peso estranho no peito. "E você errou hoje?" Fernanda soltou uma risada curta, sem humor algum. "Não!" balançou a cabeça. Foi isso que doeu mais. Silêncio. O tipo de silêncio que fala mais do que qualquer explicação longa. Otávio entendeu que estava se aproximando de algo delicado, algo que não era só sobre Fernanda, era sobre um ambiente inteiro, um jeito de conduzir pessoas que não aparecia em planilhas. Ele se afastou novamente, mas agora com outra certeza. Aquilo não era um caso isolado, era um padrão. E pela primeira vez, desde que entrou naquela loja de boné, Otávio Salles deixou de se sentir apenas um observador. Algo dentro dele começou a se mover. E ele sabia. O choro que tinha visto no caixa não era só dela. Era de todos que aprendiam, todos os dias, a engolir a própria dignidade para manter o emprego. O movimento da loja seguiu durante a manhã como se nada estivesse errado. Clientes entravam e saíam. Sacolas eram entregues. Notas fiscais impressas. O relógio avançava. Tudo funcionava. Tudo seguia. Mas Fernanda sentia o corpo pesado, como se estivesse carregando algo que ninguém mais via. Otávio percebeu quando ela deixou cair uma moeda no chão. Um detalhe mínimo. Nada que justificasse a reação que veio depois. Ela se abaixou rápido demais para pegá-la, quase num reflexo desesperado, como se tivesse cometido uma falta grave. O rosto ficou vermelho. Ela murmurou um pedido de desculpas para ninguém em específico antes mesmo de se levantar. Fábio estava a poucos metros. Ele parou. Não gritou. Não precisou. "Você está nervosa hoje", disse em voz baixa, mas firme. "Isso passa uma imagem ruim." Fernanda congelou. "Desculpa", começou. "Eu não perguntei o motivo", interrompeu ele. "Só estou avisando." Otávio, do outro lado da gôndola, sentiu o estômago apertar. Não havia agressividade explícita ali. Era pior. Era controle. Fernanda assentiu, mantendo o olhar baixo. "Sim, senhor." A palavra ficou suspensa no ar por um instante a mais do que deveria. Fábio se afastou, satisfeito. Como quem corrige algo que considera fora do lugar. O atendimento continuou. Mas algo tinha mudado. Fernanda agora evitava qualquer movimento desnecessário. Falava menos. Respirava curto. Não levantava os olhos nem quando alguém agradecia. Otávio esperou. Sabia que aquela história não se contava no meio da loja, entre um cliente e outro. Algumas verdades só surgiam quando o corpo cansava de segurar. Foi perto do horário do almoço. A loja estava quase vazia. Um silêncio diferente se instalou. Fernanda organizava o caixa com atenção mecânica quando Fábio voltou. "Fernanda, vem aqui!" Ela engoliu em seco. "Agora." Otávio viu quando ela apertou os dedos contra o balcão por um segundo, como se precisasse se ancorar em algo antes de sair. Depois foi. A porta da pequena sala da gerência se fechou. Otávio não se aproximou. Não tentou ouvir. Não precisava. Ele conhecia aquele silêncio. Fernanda saiu alguns minutos depois. Sozinha. O rosto estava pálido. Os olhos baixos. O passo curto. Ela voltou direto para o caixa, sem olhar para ninguém. Assim que chegou, apoiou as mãos no balcão e respirou fundo, tentando se manter de pé. Uma lágrima caiu. Ela limpou rápido,
Mas outra veio logo depois. E outra. Otávio tentou fingir estar chegando na loja mais uma vez. Ele se aproximou devagar. Não havia mais clientes por perto. Só eles. Foi agora de manhã, não foi? Perguntou ele em voz baixa. Fernanda não respondeu de imediato. Não foi um erro, continuou Otávio com cuidado. Foi outra coisa. Ela respirou fundo. O peito subia e descia rápido demais. Foi na frente de todo mundo, disse finalmente. A voz falhou. Ele me chamou de lado, mas todo mundo ouviu. Otávio permaneceu em silêncio, deu espaço. Disse que eu estava emocional demais. Ela fez aspas no ar, com os dedos trêmulos. Que choro não combina com atendimento, que se eu tivesse problemas pessoais, deveria deixar em casa. Ela riu sem humor. Como se fosse possível. Otávio sentiu a mandíbula se contrair. Eu tentei explicar, continuou Fernanda. Disse que minha mãe passou mal ontem à noite, que eu quase não dormi, mas ele nem deixou eu terminar. Ela respirou fundo, como se estivesse revivendo o momento. Ele disse que a empresa não é lugar para gente fraca. A palavra saiu pesada. Se não aguenta a pressão, tem quem queira a vaga. Otávio fechou os olhos por um segundo. Fernanda passou a mão no rosto, enxugando as lágrimas com força. Todo mundo ouviu. Ela engoliu em seco. Teve gente que fingiu que não era com eles. Teve gente que abaixou a cabeça. Ninguém disse nada. Silêncio. Depois disso, ela continuou, ele me mandou abrir a loja como se nada tivesse acontecido. Otávio respirou fundo. E você abriu? Ela assentiu. Porque eu preciso desse trabalho. A frase não foi dita com drama. Foi dita como um fato duro, cru. Otávio olhou ao redor da loja. Tudo organizado, tudo funcionando, tudo sustentado por pessoas que engoliam situações como aquela todos os dias. Você não fez nada de errado, disse ele com firmeza. Fernanda balançou a cabeça, um gesto pequeno, quase automático. Aqui dentro não importa. Ela olhou para ele pela primeira vez de verdade. Aqui dentro, quem manda define o que é certo. A frase ficou no ar, pesada demais para aquele espaço. Otávio sentiu algo diferente. Não era só indignação. Era reconhecimento, aquele tipo de poder que ele próprio exercia, mesmo sem perceber, quando aceitava relatórios limpos demais, quando confiava em gestores sem ouvir quem estava abaixo. Obrigada por ouvir, disse Fernanda, limpando o rosto mais uma vez. Normalmente, as pessoas fingem que não veem. Otávio assentiu lentamente. Ele sabia. Sabia que aquela não era só a história de Fernanda. Era a ferida aberta de um sistema inteiro. E naquele momento, ele entendeu algo que nenhum relatório jamais tinha mostrado. O problema não estava no caixa, nem no choro, nem na fragilidade. O problema estava em quem confundia a autoridade com humilhação. E isso ele não podia mais ignorar. Otávio Salles voltou à loja no dia seguinte. Não foi por impulso. Foi por decisão. A noite anterior tinha sido longa. Não porque ele não estivesse acostumado a decisões difíceis, estava, mas porque pela primeira vez em muito tempo, algo não saía da sua cabeça. Não eram números, não eram gráficos, não eram projeções. Era o rosto de Fernanda no caixa, o olhar baixo, a voz contida, a frase dita quase sem força, mas carregada de tudo. Aqui dentro, quem manda define o que é certo. Otávio não dormiu direito. Levantou cedo, vestiu-se ainda mais simples do que no dia anterior. Camiseta neutra, calça comum, tênis gasto, o boné novamente cobrindo parte do rosto. Nenhum detalhe que chamasse atenção, nenhum sinal de quem ele realmente era. Dessa vez, porém, ele não tinha intenção de conversar com ninguém. Não faria perguntas, não se aproximaria do caixa, não buscaria explicações. Ele iria apenas ver. A loja já estava aberta quando ele entrou. Diferente do dia anterior, havia movimento.
Clientes circulando entre os corredores, sacolas sendo entregues, o som constante de vozes misturadas ao bip dos leitores de código de barras. Vida normal. Otávio parou logo após cruzar a porta automática, fingindo ajustar o boné. Seus olhos percorreram o ambiente com atenção treinada. Ele sabia observar sem ser notado. Anos em reuniões silenciosas, ouvindo mais do que falando, tinham ensinado isso. Fernanda estava no caixa. Uniforme impecável, postura reta, o mesmo lugar, sempre o mesmo lugar. Ela atendia uma cliente idosa com paciência, explicando algo com calma. O sorriso estava ali, discreto, profissional, mas não chegava aos olhos. Os olhos estavam atentos demais, vigilantes, como se esperassem algo. Otávio sentiu um aperto familiar no peito. Ele se afastou alguns passos e encostou em uma prateleira lateral, de onde tinha visão ampla do caixa, da entrada e da sala da gerência. Não tocou em nenhum produto. Apenas ficou ali, imóvel, misturado aos clientes. Era estranho observar o próprio negócio daquele ângulo. Do lado de fora, tudo funcionava. Do lado de dentro, havia tensão. Fernanda terminou o atendimento. A cliente agradeceu. Ela respondeu com educação, mas assim que a mulher se afastou, o sorriso desapareceu como se nunca tivesse existido. Fernanda respirou fundo e voltou a organizar o caixa, ajustando notas que já estavam alinhadas. Então, a porta da gerência se abriu. Otávio percebeu antes mesmo de ver. O ambiente mudou. Fábio saiu da sala com passos firmes, olhar sério, expressão fechada. Caminhou até o centro da loja, observando tudo com aquele ar constante de insatisfação. Como se sempre houvesse algo errado, mesmo quando tudo funcionava. Fernanda o viu. Otávio notou o instante exato em que isso aconteceu. O corpo dela reagiu antes da mente. Os ombros ficaram rígidos. As mãos pararam por um segundo sobre o balcão. O olhar baixou quase automaticamente. Fábio se aproximou do caixa. Fernanda! A voz não era alta, não precisava ser. Ela levantou o olhar. Pois não. Você percebeu que está formando fila? Ela olhou rapidamente à frente. Havia 2 pessoas aguardando. Nada fora do normal. Sim, eu já estou agilizando. Fábio cruzou os braços. Não parece. Algumas pessoas próximas ouviram. Nada demais. Ainda. Ontem eu já tinha comentado sobre postura, não tinha? Continuou ele. Atendimento não é só passar produto no leitor. Fernanda engoliu em seco. Eu estou fazendo o possível. O possível não é suficiente aqui, interrompeu ele, agora mais alto. Otávio sentiu o estômago apertar. Alguns clientes começaram a prestar atenção. Se você não consegue manter o ritmo, isso impacta todo mundo, disse Fábio. A loja inteira paga pelo seu desempenho abaixo do esperado. Fernanda ficou vermelha. Tentou responder, mas a voz falhou. Eu estou sozinha no caixa hoje. E daí? Cortou ele com um meio sorriso frio. Quer que a gente abaixe o padrão só para você? O silêncio se espalhou como uma onda. Um homem na fila desviou o olhar. Uma mulher apertou a bolsa contra o corpo. Ninguém disse nada. Otávio sentiu algo subir pelo peito, quente, incômodo. Fernanda respirou fundo, visivelmente tentando se controlar. Se o senhor quiser, eu posso chamar alguém para ajudar. Fábio soltou uma risada curta. Chamar quem? Perguntou em tom de deboche. Alguém que faça seu trabalho por você? Algumas pessoas riram constrangidas, não porque achavam graça, mas porque não sabiam o que fazer com aquilo. Fernanda baixou o olhar. As mãos tremiam levemente sobre o balcão. Olha para mim quando eu falo com você, exigiu Fábio. Ela levantou os olhos. Otávio viu o brilho contido ali, as lágrimas represadas, a força sendo arrancada aos poucos. Isso aqui é ambiente profissional, continuou o gerente. Se você tem problemas pessoais, deixa fora da loja.
Cliente não tem que pagar pelo seu emocional. A palavra ecoou. Emocional. Otávio cerrou o maxilar. Fernanda tentou falar. Não, interrompeu ele de novo, agora claramente mais alto. Não quero justificativa, quero resultado. O som dos leitores de caixa cessou. Alguém parou de andar. Todos estavam ouvindo. Porque, sinceramente, continuou Fábio, se você não aguenta pressão, talvez essa vaga não seja para você. A frase caiu como um tapa. Fernanda ficou imóvel. Por um segundo, pareceu que ela não respirava. O rosto ficou pálido. Os olhos marejaram de vez. Uma lágrima escorreu rápida, antes que ela conseguisse conter. Tá vendo? Disse Fábio apontando. É disso que eu falo. Choro em horário de expediente. Otávio sentiu o sangue ferver. A loja inteira assistia. E ninguém fazia nada. Fernanda levou a mão ao rosto, tentando limpar a lágrima com rapidez. O gesto saiu desajeitado, desesperado. Ela respirou fundo, mas a voz saiu trêmula quando tentou responder. Eu estou dando o meu melhor. Seu melhor não está à altura da empresa, cortou Fábio. Simples assim. Silêncio. Uma mulher na fila pigarreou desconfortável. Um senhor balançou a cabeça em reprovação, mas permaneceu calado. O sistema inteiro se sustentava nesse pacto silencioso. Fernanda assentiu, sem dizer mais nada. Continue o atendimento, ordenou Fábio. E vê se controla. Ele se afastou, satisfeito, como quem acredita ter colocado ordem no lugar certo. Fernanda ficou ali por alguns segundos parada. Depois voltou a atender o próximo cliente com as mãos trêmulas, o rosto ainda molhado. Pediu desculpa. Passou o produto. Entregou a sacola. Otávio sentiu algo diferente daquela vez. Não era apenas indignação, era vergonha. Vergonha de reconhecer que aquele homem, Fábio, agia assim porque tinha certeza de que podia. Porque alguém acima dele permitia. Porque aquele modelo de gestão existia e funcionava. A fila seguiu. Fernanda engoliu o choro, engoliu a humilhação, engoliu tudo. Otávio não saiu do lugar. Ele observou cada detalhe, cada cliente que fingiu não ver, cada funcionário que desviou o olhar, cada segundo em que Fernanda se mantinha de pé, mesmo sendo esmagada diante de todos. E pela primeira vez, desde que colocou aquele boné, o disfarce começou a pesar. Não porque ele tivesse medo de ser reconhecido, mas porque ele sabia exatamente quem era. E sabia que, de alguma forma, aquilo tudo também era responsabilidade dele. Otávio Salles saiu da loja sem comprar nada. Empurrou a porta automática como qualquer cliente faria, sentindo o ar da rua bater no rosto. O barulho do trânsito pareceu mais alto do que antes, mais agressivo, como se o mundo estivesse em volume excessivo. Ele caminhou alguns metros sem rumo, ainda com o boné baixo, as mãos nos bolsos, tentando organizar algo que não cabia em palavras. Não era a primeira vez que via alguém ser humilhado, mas era a primeira vez que via em seu nome. A imagem não saía da cabeça. Fernanda no caixa, a fila parada, o silêncio pesado dos clientes, a lágrima que escapou apesar de todo o esforço para conter. E, acima de tudo, a naturalidade com que aquilo aconteceu. Como se fosse rotina, como se fosse aceitável, como se fosse parte do trabalho. Otávio entrou no carro e ficou ali por alguns minutos antes de ligar o motor. Olhava fixamente para o volante, mas não o via. Via apenas o rosto dela quando Fábio disse em voz alta que o emocional dela não estava à altura da empresa. Ele fechou os olhos com força. Quantas vezes já tinha ouvido frases parecidas em reuniões? Quantas vezes alguém havia dito que funcionário precisava ser mais resiliente, mais forte, menos sensível? Quantas vezes ele próprio tinha concordado com a cabeça sem pensar no peso real dessas palavras quando caíam sobre alguém que dependia daquele salário para viver? O celular vibrou no bolso. Uma mensagem da diretoria.
Relatório mensal pronto. Indicadores dentro do esperado. Otávio não respondeu. Ligou o carro e dirigiu sem pressa. Não voltou para casa. Não voltou para o escritório. Apenas dirigiu, tentando pensar, ou talvez tentando não pensar, mas não adiantava. O disfarce agora não era só externo, era interno. Ele sempre acreditara que liderança exigia distância, que proximidade demais enfraquecia decisões, que ouvir tudo podia comprometer a eficiência. Esse discurso tinha sustentado sua carreira por anos, e até aquele momento parecia funcionar. Funcionava para quem estava no topo. Otávio estacionou em um café pequeno, distante de onde costumava frequentar. Sentou-se em uma mesa no fundo, ainda de boné. Pediu um café simples. Ficou observando as pessoas entrarem e saírem. Ninguém ali sabia quem ele era. E pela primeira vez, isso não lhe dava conforto. Ele abriu o notebook, mais por hábito do que por necessidade. A tela inicial trouxe o painel da empresa. Números, gráficos, setas verdes apontando para cima. Crescimento, produtividade, eficiência. Otávio sentiu um gosto amargo na boca. Aquela loja estava entre as que apresentavam melhores resultados. Pouca rotatividade, poucas reclamações formais, nenhum problema aparente, nenhuma denúncia. Ele fechou o notebook. Claro que não havia denúncias. Quem denunciaria? Fernanda mal conseguia levantar os olhos quando falavam com ela. Outros funcionários desviavam o olhar. O medo não gerava denúncia, gerava silêncio. Otávio levou a mão ao rosto, esfregando os olhos com força. Lembrou-se do instante em que Fábio exigiu que Fernanda olhasse para ele. Não havia nada de profissional ali. Era domínio, era humilhação travestida de cobrança. E aquilo só era possível porque alguém acima permitia. Ele. Otávio voltou para casa mais cedo naquele dia. Não atendeu ligações, não respondeu mensagens. Caminhou pelos corredores amplos do apartamento em silêncio, como se estivesse em um lugar que não lhe pertencia mais. Sentou-se no sofá. Ficou ali por muito tempo. Lembrou-se do início de tudo. Da primeira loja, pequena, alugada, do medo de errar, da insegurança constante, de como tratava cada funcionário pelo nome, de como fazia questão de ouvir, de como prometera a si mesmo que nunca se tornaria o tipo de chefe que esmagava pessoas. Em que momento isso tinha se perdido? Otávio sabia a resposta, mesmo que doesse admitir. Quando os números cresceram, quando a estrutura ficou grande demais, quando ele passou a confiar mais em cargos do que em pessoas. O rosto de Fábio voltou à mente, a segurança arrogante, a certeza de impunidade. Ele não agia assim por acaso. Agia porque tinha aprendido que podia, porque ninguém nunca o confrontara, porque resultados justificavam tudo. Otávio levantou-se de repente, como se tivesse tomado uma decisão impulsiva. Caminhou até o escritório do apartamento, abriu uma gaveta e retirou uma pasta antiga. Dentro dela havia documentos da fundação da empresa, códigos internos, valores escritos à mão, palavras como respeito, dignidade, humanidade. Ele passou os dedos pelo papel, sentindo uma vergonha silenciosa se instalar. Aquilo tinha virado discurso vazio. À noite, Otávio mal jantou. Sentou-se à mesa sem fome. A comida esfriou. O silêncio pesou. A imagem da loja cheia, da humilhação pública, da lágrima de Fernanda repetia-se como um filme que ele não conseguia desligar. E junto com a indignação vinha outra coisa: medo. Não medo de perder dinheiro. Não medo de crises externas. Medo de descobrir quantas Fernandas existiam dentro da própria empresa. Ele pegou o celular e abriu o aplicativo interno de comunicação. Percorreu mensagens antigas, comunicados frios, ordens diretas, nenhuma pergunta, nenhum espaço para escuta. Otávio entendeu naquele momento que o maior erro não tinha sido confiar em Fábio. Tinha sido não querer ver.
O disfarce, agora, pesava como uma culpa. Ele lembrou-se do instante em que entrou na loja de boné, acreditando que estava no controle. Acreditando que observar seria suficiente. Não era. Observar sem agir era cumplicidade. Otávio caminhou até a janela e olhou a cidade lá embaixo. Prédios iluminados. Pessoas apressadas. Vidas acontecendo sem saber que dentro de uma loja comum, uma mulher tinha sido diminuída diante de todos para manter uma engrenagem funcionando. Ele respirou fundo. Não tomaria decisões impulsivas, não faria escândalo, não buscaria vingança disfarçada de justiça, mas também não deixaria aquilo passar. Pegou o telefone novamente. Desta vez, não abriu mensagens, abriu a agenda. No dia seguinte, havia uma reunião com supervisores regionais. Uma reunião comum, rotineira, planejada há semanas. Otávio sorriu de lado. Nada daquilo seria comum depois do que ele tinha visto. Ele fechou a agenda e deixou o celular sobre a mesa. O boné, ainda jogado sobre a cadeira desde que chegara em casa, parecia observá-lo. Um símbolo simples de algo muito maior. Otávio sabia que quando tirasse aquele boné, não seria apenas para revelar quem era, seria para assumir tudo o que tinha permitido acontecer. E, naquele silêncio pesado da noite, uma certeza se formou com clareza incômoda. A verdade não podia mais ser adiada. E quando viesse, não haveria como fingir que nada tinha acontecido. Otávio Salles entrou no prédio da empresa. Era cedo. O saguão ainda estava silencioso, com poucos funcionários circulando. O segurança o reconheceu imediatamente e endireitou a postura como sempre fazia. Otávio respondeu com um aceno breve, sem diminuir o passo. Não havia pressa, mas havia peso. Ele subiu direto para a sala de reuniões do 10º andar. Aquele ambiente lhe era familiar demais. Mesa longa, cadeiras de couro, paredes de vidro, vista ampla da cidade. Um lugar onde decisões importantes eram tomadas todos os dias. Decisões que afetavam milhares de pessoas que nunca pisariam ali. Otávio sentou-se na cabeceira como sempre. Colocou o celular sobre a mesa, mas não abriu. Cruzou as mãos com calma, apoiando os antebraços no tampo frio. Um a um, os supervisores regionais começaram a entrar. Cumprimentos formais. Comentários rápidos sobre números, metas, campanhas, tudo dentro do script habitual. Fábio entrou por último. Otávio o reconheceu no mesmo instante. A postura confiante, o sorriso discreto, a segurança de quem acreditava estar indo bem. Fábio sentou-se algumas cadeiras à direita, abriu o notebook e ajustou a gravata. Não olhou diretamente para Otávio, mas parecia confortável, seguro. Otávio observou. Esperou que todos estivessem acomodados. Esperou que o burburinho cessasse. Esperou o silêncio se instalar por completo. Então falou. Antes de começarmos os números, disse em tom neutro, eu quero falar sobre algo que não aparece nos relatórios. Alguns olhares se ergueram, outros se entreolharam. Otávio manteve a calma. Ontem eu estive em uma das lojas. Fez uma pausa breve. Como cliente, houve um leve movimento na sala. Fábio ergueu o olhar pela primeira vez, atento. Observei o atendimento, continuou Otávio. Observei a dinâmica. Observei como as pessoas se comportam quando acreditam que ninguém importante está olhando. O silêncio se tornou mais denso. Vi uma atendente ser humilhada na frente de clientes. A voz dele não subiu, não precisava. Vi uma profissional sendo diminuída por demonstrar humanidade. Fábio permaneceu imóvel. Otávio virou levemente o rosto na direção dele. O gerente daquela loja se chama Fábio. O nome caiu como uma pedra. Alguns supervisores prenderam a respiração. Outros desviaram o olhar instintivamente. A tensão ficou visível. Fábio pigarreou. Otávio, se você me permite explicar... Ainda não, interrompeu Otávio com firmeza contida. Fábio fechou a boca. O que eu vi,
continuou Otávio. Não foi cobrança profissional. Foi constrangimento público. Foi uso de autoridade para diminuir alguém que não tinha como se defender. Ele apoiou as mãos na mesa. E o mais grave não foi a atitude em si. Fez uma pausa. Foi a naturalidade com que ela aconteceu. Ninguém falou. Aquela atendente se chama Fernanda, disse Otávio. Trabalha na empresa há tempo suficiente para saber como tudo funciona. E ainda assim, foi tratada como se fosse descartável. Otávio respirou fundo. Quando eu fundei essa empresa, eu escrevi valores que hoje estão pendurados em paredes, impressos em manuais, repetidos em campanhas. Ele olhou ao redor. Respeito, dignidade, pessoas em primeiro lugar. Alguns supervisores baixaram a cabeça. Se esses valores não existem na prática, continuou ele, então eles não existem de verdade. Fábio passou a mão no colarinho da camisa. Eu nunca tive intenção de humilhar ninguém, disse por fim. Apenas cobro o resultado. É o meu papel, Otávio o encarou. Não, a palavra saiu firme. Seu papel não é esmagar. Seu papel é liderar. Fábio tentou sorrir. A loja bate metas. Os números são bons. Otávio assentiu. São, concordou. E exatamente por isso, esse tipo de comportamento passou despercebido por tanto tempo. Ele se recostou na cadeira. Resultado não justifica desumanidade. Silêncio. Eu vi Fernanda engolir o choro para continuar atendendo clientes, disse Otávio, agora com a voz um pouco mais grave. Vi pessoas fingirem que não viam porque tinham medo. Vi um ambiente inteiro adoecer em silêncio. Ele olhou diretamente para Fábio. Isso não é gestão, é abuso de poder. A sala parecia menor. A partir de hoje, continuou Otávio, qualquer gestor que confundir autoridade com humilhação não tem espaço nesta empresa. Fábio abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Você está sendo afastado da função de gerente imediatamente, disse Otávio, com clareza absoluta. Uma investigação interna será aberta, e suas ações serão analisadas com o mesmo rigor que você dizia exigir dos outros. Alguns supervisores arregalaram os olhos, outros engoliram em seco. Fábio levantou-se abruptamente. Você não pode fazer isso assim, disse a voz alterada. Existe hierarquia, procedimentos. Otávio permaneceu sentado. Existe, concordou. E eles estão sendo seguidos. Só que, desta vez, de cima para baixo. Fábio percebeu naquele instante que não havia negociação possível. Recolheu o notebook em silêncio e saiu da sala sem dizer mais nada. A porta se fechou. O silêncio que ficou não era confortável. Era necessário. Otávio respirou fundo antes de continuar. Isso não é um caso isolado, disse. E eu sei disso agora. Ele olhou um por um. Eu falhei ao permitir que comportamentos assim se normalizassem. E não vou corrigir isso com discursos. Vou corrigir com ações. Alguns supervisores assentiram lentamente. A partir de hoje, quero relatórios diferentes, continuou. Quero ouvir quem está no caixa, quem limpa a loja, quem abre a porta todos os dias com medo de errar. Ele se levantou. E quero deixar algo claro. Quem lidera com medo não lidera, só manda. A reunião foi encerrada sem aplausos, sem comentários. Cada um saiu carregando algo diferente no peito. Horas depois, Otávio entrou novamente na loja. Dessa vez, sem disfarce. Fernanda estava no caixa. Ela levantou os olhos quando ele se aproximou e por um segundo não o reconheceu. Depois, reconheceu. O rosto mudou. Um susto silencioso. Otávio parou diante dela. Fernanda, disse, em tom calmo. Eu sou Otávio Salles. Ela ficou imóvel. Eu estive aqui ontem. Fez uma pausa, disfarçado. Fernanda sentiu o chão faltar por um instante. Eu vi tudo, continuou ele.
E eu sinto muito por não ter visto antes. Ela não respondeu. As mãos tremiam levemente. O que aconteceu com você não foi justo, disse Otávio, e não vai se repetir. Fernanda engoliu em seco. Eu não estou aqui para te prometer milagres, acrescentou ele, nem para te constranger de novo, só para te dizer que você não estava errada. Nunca esteve. Uma lágrima caiu. Dessa vez, ela não limpou imediatamente. Obrigada, murmurou. Otávio assentiu. Ele sabia. Aquela não era a solução de tudo, mas era o começo de algo que não podia mais ser ignorado. E enquanto se afastava do caixa, uma certeza se firmava. A verdade tinha vindo à tona e não havia mais volta. A loja não mudou de um dia para o outro. As prateleiras continuavam no mesmo lugar. Os produtos, os preços, o sistema de caixas, tudo seguia igual. Para quem entrasse ali sem contexto, parecia apenas mais uma loja comum em mais uma manhã comum. Mas, para quem trabalhava ali dentro, algo tinha mudado. Fernanda percebeu logo cedo. Não foi anunciado, não foi comunicado em mural. Não houve reunião geral nem discurso motivacional. Foi no ar. Ela chegou no horário de sempre. Uniforme alinhado, cabelo preso, passos contidos. O hábito de andar em silêncio ainda estava ali. O corpo ainda carregava a memória do medo. Mas, ao atravessar a porta dos funcionários, notou algo diferente. Ninguém desviou o olhar. Uma colega que raramente falava mais do que o necessário lhe deu bom dia com um sorriso tímido. Um repositor, que costumava passar apressado sem dizer nada, fez um aceno discreto com a cabeça. Pequenos gestos, quase imperceptíveis. Fernanda respirou fundo antes de assumir o caixa. As mãos ainda tremiam levemente. Isso não desaparece de um dia para o outro. Mas havia algo novo misturado ao nervosismo. Uma sensação estranha de não estar completamente sozinha. O novo gerente ainda não tinha sido apresentado oficialmente. Um supervisor regional estava ali temporariamente observando, mais calado do que autoritário. Não havia ordens ríspidas, não havia olhares de cobrança exagerada e, principalmente, não havia humilhação. Fernanda atendeu os primeiros clientes com cuidado. O sorriso ainda era contido, mas aos poucos começou a parecer menos forçado. Um cliente reclamou do preço, outro fez uma pergunta impaciente, nada fora do comum. Dessa vez, ninguém a interrompeu. Ninguém levantou a voz. Ninguém apontou o dedo. Ela percebeu o quanto aquilo fazia falta. No meio da manhã, Otávio Salles entrou na loja novamente, sem boné, sem disfarce, de terno impecável. Dessa vez, foi reconhecido imediatamente. Um murmúrio contido percorreu o ambiente. Funcionários se entreolharam. Alguns clientes olharam curiosos. Otávio caminhou com calma, cumprimentando discretamente quem cruzava seu caminho, sem transformar a visita em espetáculo. Ele não foi direto ao caixa. Passou pelos corredores. Observou. Escutou. Parou diante de uma prateleira qualquer, como se estivesse analisando um produto. Na verdade, estava atento às pessoas, à forma como falavam, à postura, aos silêncios. Fernanda só ouviu quando ele se aproximou do caixa. O coração acelerou por reflexo. Não por medo, não mais, mas pela carga emocional daquele encontro. "Bom dia", disse ele em tom simples. "Bom dia", respondeu ela. Houve um breve silêncio entre os dois. Não desconfortável, apenas real. "Eu não vim falar de trabalho hoje", disse Otávio baixo, para que só ela ouvisse. "Só quis ver como você está." Fernanda pensou por um segundo antes de responder. "Ainda me acostumando", disse com honestidade. Otávio assentiu. "Leva tempo." Ela respirou fundo. "Mas está diferente", completou. "Dá para sentir." Otávio olhou ao redor. "É só o começo", disse. "E eu sei que começo não apaga o que já aconteceu."
Fernanda concordou com a cabeça. Não apaga, disse ela, mas muda o que vem depois. A frase ficou entre eles por alguns segundos. Otávio sentiu um nó discreto na garganta. Não respondeu de imediato, apenas assentiu, reconhecendo o peso daquela verdade. Ele se afastou do caixa com calma, como quem respeita o espaço do outro. Não havia nada mais a ser dito ali. Mais tarde, Fernanda soube que um canal interno de escuta tinha sido criado, que funcionários poderiam relatar situações sem medo de retaliação, que treinamentos estavam sendo reformulados, que avaliações de liderança passariam a incluir algo que nunca tinham incluído antes: respeito. Nada disso veio acompanhado de promessas grandiosas. Vieram acompanhadas de silêncio e ação. Com o passar das semanas, Fernanda mudou aos poucos. Não virou outra pessoa, não deixou de ser cuidadosa, não se transformou em alguém expansivo da noite para o dia. Mas voltou a respirar. Voltava para casa menos exausta, mesmo nos dias difíceis. O trabalho continuava sendo trabalho. Havia pressão, havia cobrança, havia limites, mas havia algo fundamental: dignidade. E isso muda tudo. Otávio, por sua vez, também mudou. Não virou herói, não se colocou como salvador, não usou a história de Fernanda como exemplo público. Pelo contrário, passou a visitar lojas sem avisar, sem disfarce, sem cerimônia. Passou a ouvir mais do que falar. Descobriu histórias que nunca chegaram aos relatórios. Descobriu talentos invisíveis. Descobriu feridas antigas. E descobriu algo ainda mais desconfortável: que o poder, quando exercido de longe, tende a esquecer quem está perto do chão. Certa vez, semanas depois, Otávio voltou àquela mesma loja. Entrou sem chamar atenção. Caminhou até o caixa. Fernanda o reconheceu e sorriu. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro. "Tudo certo hoje?" perguntou ele. "Nem tudo", respondeu ela com sinceridade. "Mas agora, quando algo não está certo, a gente pode falar." Otávio assentiu. Aquilo era mais do que ele poderia ter esperado. Antes de sair, ele parou por um instante, olhando a loja em funcionamento. Clientes passando, funcionários trabalhando, vida seguindo. Pensou em quantas empresas funcionavam assim, aparentemente bem, sustentadas por silêncios forçados, por medos engolidos, por pessoas que aprendiam a não chorar para não perder o emprego. Pensou em quantas Fernandas ainda existiam por aí. E pensou, sobretudo, em si mesmo. No dia em que entrou naquela loja de boné, acreditava estar observando um negócio. Saiu de lá tendo enxergado algo muito maior. Não era sobre uma atendente chorando no caixa. Era sobre o que acontece quando ninguém olha. Porque a verdadeira medida de uma empresa e de uma pessoa não está nos números que ela exibe, mas na forma como trata quem acredita não ser visto. E essa foi a lição que ficou. Às vezes, a maior injustiça não acontece aos gritos. Ela acontece no silêncio. Acontece quando alguém é humilhado e todos fingem que não viram, quando o medo vira rotina, quando o choro precisa ser engolido para o trabalho continuar, quando o poder é usado não para liderar, mas para diminuir. Otávio entrou naquela loja acreditando que estava observando um negócio. Saiu entendendo que estava observando pessoas. E Fernanda não precisava de um salvador. Precisava apenas que alguém enxergasse o que sempre esteve ali. Porque caráter não aparece em relatórios. Empatia não entra em planilhas. E dignidade não pode ser negociada por um salário. Agora eu quero saber de você. Se estivesse no lugar da Fernanda, teria engolido o choro e aceitado ser tratada assim? O que você faria se estivesse no lugar dela? Você já viveu alguma situação assim? Me conta aqui nos comentários, quero muito saber a sua opinião. E aproveita e me conta também de qual cidade você está nos acompanhando.
Se essa história tocou o seu coração, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma história. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Obrigado por ficar até o final. Nos vemos na próxima história.